Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para a gente poder estar meditando na palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz. Essa palavra que nos traz direcionamento hoje, não só hoje, todos os dias, mas hoje traz um direcionamento falando sobre o seu chamado. Você tem vivido o seu chamado? O Senhor Jesus, em 1 Reis 19:19, traz um versículo, traz nesse versículo um chamado. O próprio Deus fala com Elias para arrumar um sucessor. Então aqui ele vai à procura desse sucessor. E o Senhor nos chama e nos capacita para viver grandes chamados. Então se prepare, o Senhor te chamou e sabe que você é capacitado para fazer o que Ele colocou nas suas mãos. Aqui no versículo 19 de 1 Reis está escrito assim, 19 está escrito assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Esse lançar da capa era um sinal do chamado. Ali, Elias queria saber o tamanho do comprometimento de Eliseu, se ele realmente estava mesmo querendo seguir e servir ao Senhor. Então sai e faz isso. Nesse texto, Elias estava convidando Eliseu para ser seu sucessor como grande profeta da nação. Esse chamado foi registrado na Bíblia e nos ensina muito pela forma como aconteceu. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou, decidiu rapidamente e foi em direção do seu chamado. Nós não somos diferentes. Eu acredito que a maioria, quando recebe um chamado para algo, ele vai, mas o seu chamado tem um peso. E será que você está disposto a pagar o peso do seu chamado? E até quando você vai estar firme, buscando fazer a vontade do Senhor? Olha o que Eliseu fez. A gente sabe que Eliseu, quando foi chamado, ele fez algo grande. O que ele fez? Então deixou ele os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Aí Elias disse para ele: Então vai, volta, porque te tenho eu feito. Voltou atrás, tomou uma junta de bois e os matou com os aparelhos dos bois, e cozeu-os a carne, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. O que eu quero dizer neste versículo 20 e 21? Aqui Eliseu não parou para pensar que ele estava abandonando a sua família, a sua terra, que ele estava deixando todo o seu conforto, toda a sua parentela, e ele honrava os pais, porque a primeira coisa que ele pediu para o profeta foi para se despedir do pai e dos pais. Então, muitas das vezes nós achamos que para servir a Deus nós precisamos estar firmes com nossa família,
com nossos pais, com a nossa parentela, mas Deus, quando nos chama, Ele cuida de tudo para nós. E aqui Eliseu dá um exemplo. É para servir a Deus, então. Vou só me despedir dos meus pais e vou. Acredito que os pais devem ter dito a ele: o que você está pensando que você está fazendo? Onde você vai? Você está ficando maluco? Com certeza, porque os pais pensam no dia da manhã, acham que ninguém deve abandonar nada, que tudo aquilo é uma, né? Que, espera, não sei o quê, não é agora. Mas Eliseu tinha certeza do seu chamado. Eliseu não queria perder tempo. Ele queria estar do lado de Elias para aprender nos mínimos detalhes o que ele podia fazer para o Senhor. Então, o que acontece aqui é que ele ainda faz um banquete, uma festa. Ele mata os bois de trabalho dele, quer dizer, a ferramenta de trabalho dele, mata os bois e faz um banquete. Isso é entrega, isso é certeza de que Deus cuida nos mínimos detalhes. Isso é a certeza de que passa céus e terra, mas o Senhor não permite que o servo fiel fique abandonado, esquecido, passe de fome. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Sabemos que vivemos tempos nos quais as pessoas querem viver seu chamado, sabe como? Em palácios, em belas viagens, pregar em belas igrejas, grandes igrejas, e ainda querem receber para fazer a obra do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? É que o amor pela palavra tem que ser na mesma medida do amor que Deus tem por nós. Porque o Senhor, Ele deu o seu Filho na cruz por nós. E nós queremos cobrar para fazer um favor. Porque nós somos servos. E nós achamos que ainda estamos fazendo favor para Deus. Quer dizer, Deus deu o próprio Filho dele. E quando Ele nos chama para fazer alguém, vai lá, minha filha, ora para alguém, a gente quer receber para isso. A única coisa que nós devemos pedir ao Senhor é saúde e proteção. E para que não falte o pão na nossa mesa e nem na mesa dos nossos. E o Senhor, Ele supre. O Senhor, Ele cuida. E quando é tempo de honrar, o Senhor honra. Não precisa extorquir os irmãos, não precisa dizer por aí, não, se não fizer assim, como é que eu vou fazer? Como que eu vou viajar? Não se preocupe, porque se o chamado é de Deus, Ele envia alguém para bancar sua viagem, Ele envia alguém para bancar sua alimentação, Ele prepara alguém para te dar presentes, para te dar tudo, para te prover um carro se você precisar, hotel, tudo, porque o nosso Deus, Ele não falha. Nós estamos vivendo tempos nos quais a gente tem que pôr preço para sair da nossa casa e falar do amor de Deus. Não. O nível de renúncia determina o quão longe você vai chegar no seu chamado. O Senhor, Ele diz para Eliseu, vem, simples assim, com um gesto, lançar a capa. E esse lançar a capa mais adiante, quando Elias é tomado pelos carros de fogo, Eliseu não se afasta dele nem um minuto, porque ele fala, fica aqui que eu vou ali. Ele fala, não deixarei o Senhor até. E quando acontece isso,
Elias deixa cair a sua capa e ele então recebe o que ele pediu, porque Elias diz para ele o que ele quer, mas aí ele pede porção dobrada. Então ele queria ser um profeta ainda mais ousado do que Elias. E sabe o que nós temos pedido hoje em dia para Deus? Ah, Senhor, só me dá uma coisinha só. Não, o Senhor, Ele prometeu o melhor dessa terra. O Senhor, Ele prometeu que Ele é supridor, que Ele é consolador, que Ele faz o melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele prometeu riquezas financeiras, espirituais, familiares, sentimentais. Essa é a verdadeira prosperidade em todas as áreas, emocional. Hoje vemos pessoas bitoladas, achando que estão fazendo a obra, quando na verdade se pede para orar, para expulsar o inimigo de alguém. Elas têm medo. Não vou mexer com isso não, porque senão o inimigo vai se levantar contra a minha vida, vai bagunçar tudo. Jesus toma conta. O sangue de Jesus tem poder. Que tipo de chamado você tem? Você foi liberto já? Então o Senhor está te chamando para ser ousado, para viver o sobrenatural, para tomar posse da sua vitória. Sabe por que você ainda não está vivendo a sua promessa? Porque você é covarde, porque você tem negligenciado a palavra do Senhor. Faça como Eliseu. Abra mão de tudo se for preciso, como Abraão. Desde o início dos chamados que Deus fez na Bíblia, vemos homens e mulheres ousadas, dispostos a abrir mão de tudo para viver o chamado do Senhor. E por que eu digo homens e mulheres? Débora, Ruth saiu da sua terra e foi morar no meio de um povo que não sabia nem se ia ser bem recebida. Talvez se ela fosse parar para pensar mesmo, o povo podia às vezes até matar ela. Mas Ruth sabia o que ela estava fazendo e ela disse para sua sogra que onde ela fosse, ela ia. Onde ela deitasse, ela também ia deitar. E o Deus que ela servia, ela ia servir. E o Senhor se agradou do coração dela e por isso enviou um remedor, abençoou ela e colocou ela na linhagem de Jesus. Por quê? Porque ela é bisavó de Davi. Então, saiba que Deus tem o melhor para você. Saiba que Deus, quando Ele vê a sua entrega, a sua renúncia, Ele te dá o melhor. Não tenha medo. Ah, mas então você não serve a Deus. Se você coloca limites para Deus fazer, então você não conhece o Deus que você serve. Então você não tem noção do que você está fazendo aí. Então você nunca vai viver o teu chamado. Pare, porque você vai só pagar preço por algo que você não sabe o que está fazendo. Porque aquele que é chamado e entende o chamado do Senhor, entende que Deus também cuida dos mínimos detalhes. Isso ensina que Deus nos dá um propósito e supre todas as nossas necessidades durante o processo. Anos atrás, aleluia Jesus, o povo também tinha essa ousadia. Hoje não vemos mais isso. Aleluia Jesus. Não estou falando para você abandonar sua vida, seguir para um lugar distante, mas sim para você
sim, para que você saiba que Deus prometeu algo para você e Ele cumprirá. E não deixará faltar nada durante o processo, seja iniciar um trabalho voluntário, uma faculdade, uma empresa, uma maternidade, enfim, saiba que Deus sempre lhe sustentará. Apenas se mantenha firme nos princípios dele e viva os propósitos que ele tem para você. Ei, até quando você vai ter medo de viver o chamado de Deus? Vamos ser ousados como Elias, como Eliseu. Vamos pedir a Deus porção dobrada. Vamos pedir a Deus para que Ele derrame sobre a nossa vida algo que faça a diferença, não só para nós, mas para a vida de outros. Hoje eu recebi mais uma bênção, eu estou sentindo aqui meu coração queimando, porque o Senhor está confirmando nesta palavra que Ele vai cumprir tudo o que Ele me prometeu. E não é coisa pequena o que Deus me prometeu. Não é viver esse assim tá bom, porque eu não aceito isso. E por que eu não aceito? Eu estou diante da palavra de Deus que me dá ousadia e que me dá alicerce e respaldo para dizer: ou eu vou viver o sobrenatural e o extraordinário, ou o Senhor está voltando e eu vou viver na glória, porque é o ganho maior da nossa vida. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não aceito mais viver no raso, eu não aceito mais viver mendigando pão, mendigando carinho, mendigando atenção. Não, eu quero viver o extraordinário e é o tamanho da minha renúncia que vai dizer isso. Por isso, eu te digo, se o Senhor te chamou, mergulhe no seu chamado. Renuncie o que tiver que renunciar e o Senhor vai te dar tudo em dobro para a honra e glória do nome dele. Entenda, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que chamou Eliseu, que chamou a você e que tem para você um propósito. Vamos reacender a chama do primeiro amor, vamos reacender dentro de nós a força do nosso chamado. Vamos estar aos pés do Senhor, fortalecendo e fazendo o nosso melhor para Ele. E Ele cuidará de nós em qualquer circunstância. Porque Elias ensinou a Eliseu que ele deve simplesmente confiar no Deus Todo-Poderoso. Então, hoje o Senhor te chama. O que você quer? O que você acha que você precisa para sair do comodismo? Abandone essa vidinha e viva uma vida no extraordinário. Se lance no chamado do Senhor para a tua vida e pare de viver essa vidinha tão pequena. O Senhor tem mais para você. E a partir de hoje Ele começa a realizar todas as promessas na vida daqueles que estão no eis-me aqui. Assim como Eliseu. Tenha ousadia, abra mão de tudo, trabalho, casa, família, tudo se for preciso, mas viva o extraordinário, porque Deus não é Deus de confusão. Se Ele te chamou, Ele cuida de tudo para você. O que você tem que abandonar, que Deus já cansou de te pedir?
e você tem medo de renunciar. É algo do passado. O que você tem te prendido aqui nessa terra e te impedido de viver o sobrenatural, de ver milagres e maravilhas acontecer através do nome de Jesus e usando a sua pessoa. Por que não viver o sobrenatural? Pare de limitar o seu Deus. Deixa Deus expandir os teus horizontes, abrir a sua visão. Abra os seus olhos e peça para que o Senhor coloque uma visão de águia em você. E viva esse chamado sem medo. Sem medo. Então hoje, essa é a bênção. Se você vai fazer uma faculdade, se lance, porque o Senhor está cuidando de tudo. Renuncie o que tiver que renunciar, mas Deus cuida de tudo. Se você vai abrir uma empresa, o Senhor já cuidou de tudo também. E eu estou muito feliz porque o Senhor está respondendo orações, o Senhor está respondendo propósitos. O Senhor disse que se a gente abrir mão, Ele cumpre. Ele faz infinitamente mais. E o Senhor hoje disse, como Ele disse para Eliseu, que se agradou de tudo e vai cumprir. Então, se lance, que o Senhor vai fazer. Tome posse da sua vitória. Você é mais que vencedor. E saiba, Deus está cuidando, já preparou tudo. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.